Senhor Jesus, Deus nosso Pai, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos todos juntos em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, para darmos prosseguimento ao nosso estudo, ao nosso aprendizado, a nossa modificação moral. Ficamos aqui sempre com o que Allan Kardec nos diz no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, quando ele diz com toda a clareza: conhecerá o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços em domar as suas más inclinações. Essa definição para nós é a mais precisa, pois ela subentende que o Espiritismo veio para nos transformar moralmente, tendo como modelo e guia dessa transformação Jesus. E na luta por essa transformação, o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa determinação em superar as provas, as provações, as situações difíceis da vida, os problemas, enfim, ganhando a cada dia mais espaço do nosso espaço moral. Espírita não é frequentar a casa espírita, espírita não é se dizer espírita, espírita não é propriamente só praticar a caridade uma vez por semana, como um ato de ajuda, ou na cabeça dele como se fosse uma penitência. Espírita é esse ser, é esse espírito que movimenta-se nesse espaço de uma nova e transformada moral. É o que sabe perdoar, é o que sabe ser indulgente com as fraquezas alheias, é o que sabe ser benevolente para com aqueles que ainda estão iniciando a sua caminhada, é aquele que é caridoso no sentido de movimentar as suas energias para ajudar o próximo, seja pela prece, seja pelo aconselhamento, seja por algum objetivo de chegar dando instrução, dando educação, dando condições para ele compreender a saga do ser encarnado. Por isso ficamos aqui com essa máxima de Allan Kardec: conhecerá o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. E assim, agradecendo mais uma vez a Deus a oportunidade de estarmos juntos, elevamos o nosso pensamento, abrindo o nosso trabalho no dia 29 de setembro
do ano 2014, lembrando sempre do espírito tutelar da casa, o querido e amado Frei Luís. Estão, pois, abertos os nossos trabalhos no dia de hoje. Assim seja. Amilcar, eu queria que você ligasse mais o ar refrigerado. Ainda está um pouco quente, tá? Ou se ligasse. No capítulo de hoje, nós fizemos um apêndice, que é... Esqueci. Obrigado. Fizemos um apêndice, que é a conclusão pós-desencarnação do livro O Mistério de Edwin Drood, do romancista inglês Charles Dickens. Então, nós vamos ver alguma coisa inédita hoje, não, mas que vem de uma outra cultura, a cultura inglesa. Vamos estudar um pouquinho a biografia para vocês entenderem quem foi Charles Dickens. Charles John Ruffman Dickens foi o mais popular dos romancistas da era vitoriana. Vitoriana é quando reinava a Rainha Vitória, na segunda metade do século XIX. Era uma época de muita austeridade, né? Muita repressão também. E uma época que a Inglaterra subia muito pela Revolução Industrial, ou seja, a produção das máquinas a vapor, sobretudo na área dos tecidos. E foi essa época que migraram muitas pessoas da zona rural para trabalharem na cidade, gerando um trabalho tipicamente escravo de crianças, de menores, e que produziu uma reação social, que foram as obras de Engels e de Marx sobre os direitos do operariado ou dessas criaturas que viviam como escravas nessa riqueza, nessa pujança da Inglaterra da primeira Revolução Industrial. Bom, esse foi o ambiente. E ele contribuiu para a introdução da crítica social na literatura de ficção inglesa. A fama dos seus romances e contos pode ser comprovados pelo fato de todos os seus livros continuarem a ser editados. E nós falamos dos anos 1870. Entre seus maiores clássicos destacam-se Oliver Twist e Christmas Carol e David Copperfield, que até hoje é lido por adolescentes e outras. Esse David Copperfield é um livro clássico. Dickens era filho de John Dickens e de Elizabeth Barrow. Educada por sua mãe, tomou gosto pelos livros e durante 3 anos frequentou uma escola particular, coisa raríssima na época, né? Ter acesso a uma escola particular. Aliás, a população não tinha acesso a escola nenhuma, né? E aos poucos. No Brasil, isso aí só veio no século XX, ter acesso à educação. Bom, contudo, seu pai foi preso por dívidas e ainda adolescente, Dickens teve que trabalhar em uma fábrica que produzia graxa para sapatos. Alguns anos depois, a situação financeira da família melhorou, graças a uma herança recebida pelo seu pai, mas sua mãe não permitiu que ele saísse logo da fábrica, o que fez com que Dickens não a perdoasse por isso. As más condições de trabalho da classe operária tornar-se-iam um dos temas recorrentes da sua obra. Então ele ia, dentro da ficção, do romance, colocar personagens que viessem a sofrer
essa repressão do capital, né? Daquele tipo de capitalismo predatório, né? Que vigia na Inglaterra. Em 1827, Dickens começou a trabalhar em um cartório. Apaixonado pela filha de um banqueiro, Maria Bidnell suportou a desaprovação do romance pelos pais da moça, que acabou se tornando indiferente a ele. Em 1832, conseguiu emprego como repórter no jornal Morning Chronicle. Passou a publicar crônicas humorísticas sob o pseudônimo de Bowles, reunindo mais tarde como os esboços feitos por Bowles. Com isso, Dickens ganhou espaço no jornal para apresentar os capítulos de aventuras do Sr. Pickwick, que estabeleceu o seu nome como escritor. Vocês estão acompanhando direitinho? Ô Amilcar, você veio aqui? Eu não sei não, estou ficando por fora. Vem aqui esfriar isso. A 2 de abril de 1836, Dickens se casou com Catherine Hogarth, com que teve 10 filhos. 2 anos depois, começou a divulgar em folhetins semanais, isso era muito comum, Oliver Twist, onde pela primeira vez apontava os males sociais da era vitoriana. Está aqui. O romance era ilustrado por Cruikshank. Então aqui já havia, né, uma situação muito crítica para o operário. Alguém vai subir isso? Né? Vocês estão, todo mundo tem apostila? Mas ele vai lá. Acho que ele está zangado que o Flamengo também perdeu, né? Que ele é flamenguista, não é isso? Né, Valtinho? Não, depois eu não posso sair daqui, eu não posso sair desse quadrado aqui. Bom, em 1838, Dickens escreveu Vida e Aventura de Nicholas Nickleby e depois Lojas de Antiguidades, Barnaby Rudge, Martin Chuzzlewit, Lewitt, escrito após uma viagem aos Estados Unidos. Então ele se tornou um clássico. Em 43, publicou o seu mais famoso livro de Natal, A Christmas Carol, ao qual se seguiram outros como The Chimes, 44, que escreveu durante uma viagem a Gênova, e O Grilo da Lareira, 45. Em 49, publicou um dos seus mais conhecidos romances, David Copperfield, inspirado em grande parte na sua própria vida, quer dizer, a vida quando ele trabalhava na fábrica de graxas de sapato. Está claro isso? Hein, Valdir? Na sua própria vida. Inspirado em grande parte, aos poucos, sua obra se tornou mais crítica em relação às instituições inglesas. Ele foi criticando o que existia na Inglaterra. Seguem essas linhas os seus livros. Assim são Dombey e Filho e A Casa Sombria e Tempos Difíceis. Bom, até então, Allan Kardec não existia. Allan Kardec vai existir em 1850 e... Eu não estou escutando bem. É? 67? Pulou 10 anos. 57. Com a publicação. Então, a publicação do Livro dos Espíritos é 1857. Muito bem. Até então não havia nada de extraordinário. Em 58 ele separou-se da sua mulher.
a causa da separação teria sido a atriz Ellen Tiernan, que acompanhou o escritor até o final dos seus dias, apesar da união nunca ter sido reconhecida oficialmente. Bom, nessa altura Allan Kardec já estava trabalhando. Escreveu ainda História de Duas Cidades, 59, Grandes Esperanças, 61, que é o ano de publicação 57, 58, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns. Não, isso aí já está bem na frente. Allan Kardec faleceu em 64, aqui não publicou nada. E Nossos Amigos Comuns, o ano que Allan Kardec falece, 64. Nos últimos anos da sua vida, já em 64, ele começou a escrever O Mistério de William Drude, mas morreu antes de concluí-lo. Ele morreu de um infarto de miocárdio sobre a mesa. Mas o que é que acontece com esse livro? Bom, isso aqui é um copyright da UOL, eu estou reproduzindo aqui, porque eu não tenho nem fins comerciais, não é? E deu crédito ao UOL, então eu estou limpo aqui nessa reprodução, não é, Wilson? Aqui, ó, reproduzi e deu crédito. Agora, o porquê desse apêndice? O porquê, hein, Vânia? Sua resposta, ela tem-se a duas perguntas formuladas por Allan Kardec aos bons espíritos e que estão presentes no presente capítulo. Se inclui nesse capítulo, Recordações da Vida Corpórea. 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com um propósito útil e os que vêm interrompidos pela morte, lamento tê-los deixado incompletos. Vocês lembram disso? Lembra, Marcelo? Resposta: não, porque vê outros designados para concluí-lo. Ao contrário, trata de influenciar espíritos encarnados a continuá-los. Se o objetivo na Terra era o bem da humanidade, no mundo dos espíritos, esse objetivo continua o mesmo. Então ele passa, mas isso também para o lado mal, viu, Carlos? Estamos falando só das coisas boas, porque minha aula só fala coisas boas. Praticamente. Aquele que deixou, 315, trabalhos de arte ou literatura, o Dickens deixou literatura. Conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Isso depende de sua elevação. Assim considerada agora a nova realidade que se encontra, irá julgá-las de outra maneira e frequentemente condena o que mais admirava. Claro, ele vai para o mundo dos espíritos e é uma nova realidade existencial. Então, em cima dessas perguntas, o sujeito que inicia grandes trabalhos e falece, o propósito útil. O outro que deixou trabalhos e mantém algum interesse, pode manter ou não, vê os comentários. No caso de Charles Dickens, houve-se interesse em concluir o seu livro, bruscamente interrompido em razão de sua encarnação em 1870. Então o Espiritismo estava começando ali, na França, né? Porque a última obra produzida por Allan Kardec foi em 1858. Eu estou um pouco hoje com a memória, não está muito boa, mas foi a Gênese, né? Foi 1868. Né? Hein? 68. Então é isso mesmo, 68. Então essas obras ainda não transitavam, né? E esse livro vinha sendo publicado em fascículos mensais. Completara 6 fascículos dos 12 que planejara. O inesperado evento deixou seus milhares de leitores frustrados, entre os quais encontravam-se a Rainha Vitória.
Então, o Mr. Jude, ele tinha sumido, era um jovem, tinha aparentemente sido sequestrado, Fábio. E aquela comunidade que não tinha televisão, não tinha rádio, ela vivia disso. Então, todo folhetim era uma sensação que saía, e cada um tinha uma versão para o desaparecimento do jovem Jude. Bom, mas Dixon abrigava propósitos úteis, de acordo com a resposta 314. Pretendia, como se poderá ler no seu prefácio, oferecer contundente prova sobre a imortalidade da alma. E ele escreveu: quando poucos conhecem tais pessoas, dentro do prefácio, da sabedoria e da bondade do amado Criador, que tudo fez como um sábio propósito e que colocou diante dos olhos dos seus filhos terrenos tantas evidências com as quais convencê-las de que nada na natureza jamais é totalmente destruído. Preste atenção, nada na natureza é totalmente destruído, menos ainda as almas humanas, que constituem parte dele próprio. Então isso aí é uma definição maravilhosa sobre a imortalidade do espírito, porque nós temos uma parte divina em nós. Nós já vimos isso muitas aulas, né? E essa parte divina é que tem que ser ativada, é que tem que ser estimulada pela nossa fé e a nossa confiança na sabedoria de Deus e na sua justiça. E o nosso Dickens, ele fala isso já no prefácio. E mais ainda, apesar de desencarnado em 70, já em 72, Dickens espírito localizou nos Estados Unidos um jovem mecânico de instrução precária. Tomou como médium mecânico automático. Vocês sabem o que é médium mecânico automático? Não? É o que escreve sem saber o que está escrevendo. Allan Kardec narra alguns tipos de médium mecânico que ele conheceu, e um deles escrevia mecanicamente com a mão direita um texto e ao mesmo tempo estava lendo alguma coisa, distraído. Por quê? Porque isso aqui sofre uma espécie de anestesia troncular, aqui o plexo braquial, que é o plexo nervoso do braço, e o espírito toma esse braço, coloca um lápis e escreve pela energia dele. E como está anestesiado, não tem influência propriamente do cérebro sobre aquele segmento corpóreo. Então essa é a psicografia mecânica ou automática. Existem diversas formas, existe até a intuitiva ou inspirada, em que o espírito se aproveita dos conhecimentos do médium. Então, aproveitando os conhecimentos dele, ele toca o médium como um pianista toca as teclas de um teclado de piano e usa essas teclas de teclado do piano, que é a cultura do médium, para desenvolver o tema. Então tem muitas mediunidades. No Brasil, médium automático, nós temos o Francisco mecânico Francisco Xavier, que é um modelo de médium mecânico. Ele não sabia o que estava escrevendo e não podia saber, né? Porque eram coisas às vezes muito complexas. Mas isso não denigre ninguém, não diminui ninguém, né? Mas ele encontrou um médium mecânico e através das suas mãos concluiu o seu trabalho, ao tempo de escrever o prefácio desta
pode-se em parte inédita a obra, a qual denota possuir relevação espiritual. Então ele encontrou um mecânico de pouca cultura para escrever uma obra dentro de um estilo literário inglês, que não é americano. A Ângela conhece isso, são coisas diferentes. A gente fala aqui de um jeito, em Portugal eles falam de outro. Não dá para me escrever como um português, embora eu fale um português, né? Enfim, são estilos literários diferentes, são verbetes diferentes, com diversas significações. Enfim, então, o que aconteceu? Essa aqui, vamos subir um pouquinho aqui, amigo, a reprodução da capa dos fascículos. Pode deixar descer? Então, isso é que ele publicava todo mês isso. Edwin Drood. The Mystery of Edwin Drood. Pronto. Aí ele morre no fascículo 4. Seriam 12, 8, não sei. Muito bem. E essa é a obra completa. Vamos subir um pouquinho. Que o mecânico T.B. James, em 1878, Dickens falece em 70, publicou em Vermont, nos Estados Unidos. Então, a obra completa, ou seja, o mecânico publicou uma obra artesanal, porque, coitado, ele não tinha dinheiro e ninguém queria entrar naquela aventura, né? Mas vocês vão se fixando nessas datas, que é o advento do Espiritismo. Muito bem. Então, como é que a gente conseguiu trazer isso para o Brasil? Isso, um diretor da La Chatre, que foi a editora responsável pela publicação desse livro no Brasil. O resgate dos originais, um desaparecimento verdadeiro. Charles Dickens, está repetindo, o mais importante, mas olha, foi ele escreveu, né, então não posso alterar, do século XIX, romancista inglês, o mais importante. Propôs-se em 1870 o que seria escrever o seu primeiro romance policial. Deu-lhe o título de Edwin Drood, O Mistério de Edwin Drood, e começou a publicá-lo em folhetim. Muito rapidamente a obra obteve grande repercussão popular, tratando a sua trama do desaparecimento do jovem Edwin Drood. A ansiedade pela solução da história atingia altos níveis junto ao público leitor do popular romancista, quando o destino resolveu pregar uma grande peça que iria aumentar imensamente o mistério em torno da história. Em meados daquele ano, Dickens morria subitamente, não deixando indicações de como a trama poderia ser resolvida. As tentativas de conclusão da obra somam-se, desde aqueles tempos, às centenas, porque cada leitor dava um fim à obra, desafiando a legião dos seus admiradores. Em 72, Thomas T.P. James, um mecânico de escassa formação cultural, para a indignação da crítica especializada da época e desespero dos admiradores ingleses do romancista, anunciou o retorno de Charles Dickens, para, através da sua mediunidade, concluir o mistério de Edwin Drood. O ousado médium não se intimidou e escreveu um texto ainda mais extenso do que o deixado pelo autor em vida. Quer dizer, o autor tinha deixado X páginas, ele escreveu cerca de 300 páginas. Então nós estamos entrando agora no nosso ambiência espiritual.
ou ambiência espírita. Para alguém de tão escassa cultura, que jamais houver escrito mais do que uma página, ele nunca tinha lido, inclusive, nenhuma obra do Dickens, produzir tão grande quantidade de texto, utilizando a ortografia inglesa, que lhe era praticamente desconhecida, e um sistema de construção literário complexo, como o do Dickens, era um verdadeiro fenômeno, como foi registrado pelas páginas dos jornais da época. Então essa matéria foi matéria de jornal, mostrando que eles não entendiam bem, que o jornal gosta dessas coisas, né? Então era uma surpresa. Grandes estudiosos do fenômeno paranormal dedicaram curiosas e vastas páginas para narrar o episódio. Segundo eles, exemplar comprovação da sobrevivência e comunicabilidade do espírito após a morte. Foi o pesquisador russo, né, Aksakov, italiano Bosano, e o sucessor, que seria um sucessor, mas não foi, Gabriel Delane, de Allan Kardec. Infelizmente, a edição completada pelo autor póstumo teve apenas uma pequena tiragem, custeada pelo próprio médium. A gente já vê a dificuldade dele. A localização de original da controvertida obra, para que pudéssemos avaliar suas reais qualidades, era outro mistério. Onde é que estaria essa edição artesanal, não é? Do médium James? Não menor do que os envolviam. Contactamos de início um amigo, engenheiro em informática, residente nos Estados Unidos, que dispôs-se a auxiliar-nos, vasculhando as principais bibliotecas naqueles países e priorizando as da localidade pequenas, mencionadas nos jornais que relatavam a repercussão do fenômeno à época do ocorrido. Então ali o jornal, aquela cidade tal, tentava pesquisar no cadastro da biblioteca alguma referência a essa obra, a esse autor, e não conseguia. Quer dizer, era um mistério, não existia essa obra, embora o sujeito tenha produzido, vamos supor, 100 exemplares, não existia essa obra nos Estados Unidos em nenhuma biblioteca. Mesmo aquelas que os jornais, daquelas cidadezinhas que os jornais assinalavam isso. Mesmo a de Vermont, por exemplo, a biblioteca municipal. A localização de original da controvertida obra, para que pudéssemos avaliar suas reais qualidades, era outro mistério. Nós queríamos saber, né, o pessoal da La Chatre, como é que tinha esse livro, né? Não menor dos que a envolviam. Bom, isso aqui eu já li, né? Contactamos de início um amigo em informática, papapau, né? Mas nada foi encontrado. Restava-nos a velha Inglaterra, que se tornou disponível através de diligências astuciosas levadas a efeitos por um outro amigo residente em Londres e voltado às coisas do espírito. A essa altura, sabendo que toda a parte inacabada fora traduzida e publicada em Portugal, nossos planos de certa forma se modificaram. Pusemos a convencer Hermínio Miranda a enfrentar a tarefa de traduzir o trabalho, o que sem dúvida demandaria um esforço ingente e tempo indeterminável, dadas as dificuldades que certamente se apresentariam. Porque o Hermínio Miranda me parece ter morado uns 10 anos nos Estados Unidos, então ele falava muito bem o inglês. Para ter-se uma ideia, aquela tradução, a que tinha em Portugal,
fora taxada como de má qualidade, recebendo acerbas críticas por parte dos literatos, conhecedores da obra de Dickens. Isso vinha, pois, implicar numa tradução integral. Quer dizer, aquilo ali não valia nada, aquela tradução portuguesa. Estava mal feita, cheia de vícios. Então Hermínio tinha que começar do zero. Ou seja, do texto original inacabado e do acréscimo psicografado para permitir comparações, o que evidentemente significava um aumento substancial da carga de trabalho, bem como dos custos por parte da editora. Mas já havíamos então minado as naturais resistências do Dr. Hermínio. Entretanto, o mais difícil era conseguir o texto e esperar que tivesse de fato a consagrada qualidade, o texto lá do Mr. James, né? Antônio Pitaguari, o nosso amigo em Londres, era o trunfo que precisávamos. Vocês estão acompanhando? Então eles contactaram o Pitaguari. Pitaguari, você faz um favor, vai na casa de Dickens, que é uma fundação, tem curador, tem diretoria, tem o memorial dele, todos os documentos, etc., e vê se descobre esse original do James. Diligenciando junto à casa de Dickens, que é essa fundação, relatou não ter sido sua atuação percebida quase como uma indiscrição, com uma espécie de irreverência, ressuscitando um episódio curioso, sem dúvida, mas que de certa maneira denegria o nome do escritor, porque eles não queriam saber dessa obra. Está claro? Porque não veio por ele em vida. Então, era uma fraude. Embora, do ponto de vista literário, era perfeito. O curador da casa, David Parker, após verificar pelo catálogo da biblioteca não haver registro algum a respeito, quis apurar melhor o motivo da pesquisa, saindo-se bem o nosso amigo ao justificar-se alegando curiosidade por fenômenos psíquicos do gênero. Bom, aqui, Mr. Parker, aqui já começa a ter influenciação dos espíritos. Não sei se vocês estão me entendendo. As coisas não são assim, como a gente está pensando. Elas estão seguindo um caminho. Tá certo, Marquinhos? Estão seguindo um caminho. Então, o Pitaguari conseguiu alguma coisa, né? Mas, aí, nesse momento, o que o curador disse? Confessou-lhe o curador a posse de tal raridade, mas em local de acesso sujeito ao consentimento de toda a diretoria da casa, além de uma espera de algumas semanas. Quer dizer, era um negócio tão sério que o curador não tinha poder para liberar a obra. O mistério do mistério continuava. Por fim, a paciência resultou na obtenção do texto pedido, que agora, graças ao inestimável interesse da editora Publicação La Chatre, se nos apresenta, está disponível a comparação com o original deixado inacabado por Dickens. O incalculável esforço de Hermínio, sabe lá o esforço dele, nos possibilita não só a leitura sempre agradável do autor inglês e a do seu complementador americano, como a oportunidade de um julgamento e as conclusões de cada qual sobre tão interessante episódio. Osmar Ramos, filho, deve ser da casa La Chatre. Então, é tão interessante esse livro que ele tem um quadradinho e diz assim, a edição brasileira, né? Por favor, veja se você consegue adivinhar. Veja se você consegue adivinhar
em que capítulo parou Dickens. E veja se você consegue então saber em que capítulo James começou a psicografar. Ninguém vai conseguir. Mas lá no final ele diz lá, ele não devia ter dito. Ele diz, é o 21. Não devia ter dito, né? Porque o cara já vai lá no 21. Sabe como é que nós somos, né? Hein? Diz que o gabarito está lá, nós vamos atrás do gabarito. Não é assim? Nós não queremos nem pensar, né? A natureza é assim mesmo. Mas é difícil saber o que o Dickens escreveu e o que o James psicografou, porque isso estava seguindo uma inteligência de Deus, a inteligência dos espíritos da codificação. Era uma época em que esses fenômenos apareciam em diversos lugares, esses fenômenos mediúnicos, não é? Então, mas esse fato ele ficou obscurecido. É a razão dos meus comentários, né? Não. Em seguida, vem o prefácio do autor. O que mais me agradou, quem é o autor? É o Dickens espírito. Tá certo? Não é o Dickens vivo. Porque como é que vai dar prefácio se a obra não terminou vivo? Prefácio é a última coisa que a gente faz num livro. Quem escreve livro sabe isso. Não, Ângelo? Quem escreve sabe. A gente pega um prefácio, que é uma pessoa amiga, para lá ler e dar o prefácio, né? Prefácio só com obra completa, porque o prefácio é realmente a leitura do objeto do trabalho, do que ele se propõe, do como ele começou, como ele acabou, enfim, não é a história do livro, do texto do livro, é a história da construção do texto e das motivações. E isso só com o livro completo. Então, Dickens Espírito, ele já agora na obra traduzida, né, pelo Hermínio, ele diz o seguinte: eu queria que vocês me acompanhassem, porque isso aqui é nos Estados Unidos e isso aqui é na Inglaterra, porque o espiritismo no Brasil ele caminhou muito para a religiosidade, sabe? Ele está muito mesclado pelo catolicismo hoje, tá? Isso é um dia a gente pode explicar, né? Nós fomos educados pelos jesuítas, tá? Toda a formação nossa vem da Companhia de Jesus, São Francisco, São Inácio de Loyola. Vocês sabem a história de Inácio de Loyola, foi um grande inquisidor, né? Foi criada a Companhia de Jesus para combater a reforma. Opa, pessoal, vamos fazer um pouco de força. A reforma protestante, não é? Que começou na Alemanha com Martinho Lutero. Então a igreja tinha que fazer uma reação à reforma, que eles não pretendiam modificar o cristianismo, eles queriam reformar o cristianismo, que é uma coisa diferente. Por isso que o nome é reforma. Então o Vaticano ficou muito assustado e criou um exército doutrinário, catequético, que você impõe aquilo pela catequese e tchau. Você não tem que pensar. Não pode pensar. Enfim, então, dentro desse contexto, o Brasil foi educado pela Companhia de Jesus, que são os jesuítas e que hoje se mantém tradicionalmente através do ensino, mas hoje é uma outra época. São as PUCs. Todas as PUCs nossas, Pontifícia Universidade Católica e N colégios, são jesuítas que são excelentes educadores. Meu filho estudou na PUC, então eu não tenho nenhum problema. Mas eu tenho que contar o fato histórico. Então, como os jesuítas vieram para o Brasil, para inibir qualquer ação reformista, nós ficamos enquadrados dentro desse processo catequético hoje, e impedidos de pensar.
Ainda mais que a igreja era o quarto poder. Podia ter o legislativo, que seria um ministério lá uns conselheiros ou uma câmara do imperador. O executivo, que era o próprio imperador, e o judiciário que o imperador criava, mas o poder absolutista, que era o imperador de Portugal. E o quarto poder, que hoje não tem, porque nós somos um Estado laico, não é isso? A Constituição de 88 não diz isso? Eu queria saber se vocês sabem. Embora nós não somos integralmente laicos, que há muitas festas religiosas atravessando, né, a nossa vida, o cotidiano da nossa vida. Então, nesse momento, a igreja, com a proclamação da República, se separa do Estado. Então, para você ser deputado naquela época, ter um cargo político, você tinha que ser católico, senão você não poderia ser nada. Então, o Brasil foi amassado por essa força catequética, inibidora de uma lógica, de um pensamento. E isso impediu muito o nosso crescimento, porque os Estados Unidos foram anglicanos, foram depois protestantes para lá. Anglicanos foram os caras dos Estados Unidos, da Inglaterra. E isso prosperou mais, porque entre os protestantes ganhar dinheiro é bom. Entre os católicos ganhar dinheiro é pecado. Né? Então, esse processo, ele mancha o nosso espiritismo. Porque ele leva muito ainda para essa santificação de médiuns, santificação de espíritos. Vocês estão me entendendo bem, não é? Eu não vou falar contra espíritos, são meus amigos todos. Esses aí que são santificados, eu amo esses caras, esses espíritos. Eu amo esses médiuns também. Mas eu sei que isso não foi o caminho proposto pela doutrina espírita como foi criada. Então, feito esse parênteses, então nós vamos voltar a essa obra de um homem que eu não sei qual era a religião dele. Provavelmente, se ele morasse na Inglaterra, teria sido um anglicano. Teria sido, né? Não sabemos. Então, o que ele diz? Durante a elaboração dessa obra, como em todas nas quais estive empenhado no decorrer da minha existência terrena, experimentei forte desejo de conhecer os comentários dos leitores sobre ela. E queria saber o que os leitores pensavam. Por isso me senti muito feliz ao escrever-lhe a última linha, na expectativa de que ficaria sabendo das diferentes opiniões que seriam determinantes do seu sucesso. Quer dizer, aí ele fechou o livro. Se é que me senti apreensivo quanto a isso, quando ainda me encontrava na Terra, é de se compreender facilmente que me sentisse ainda mais ao tentar publicar uma obra na qual toda e qualquer palavra somente poderia ser colocada no papel através de mãos terrenas, a serem usadas por mim, em condição semelhante à do operador de um aparelho que transmite palavras a milhares de milhas, recorrendo aos recursos de eletricidade. Aí ele fala aqui do telégrafo, que estava começando na época. Então ele faz uma semelhança, uma analogia entre o médium mecânico e o telegrafista. Não vem longe o dia em que essa maravilhosa ciência, a ciência espírita, será mais bem compreendida por milhões daqueles que ora a consideram mera ilusão. E quando esse dia chegar, teremos um mundo melhor. E milhares daqueles que se encontrarem nesse mundo mais felizes. Também os desencarnados ficarão mais felizes. E mais aqueles que ainda virão a encarnar
terão a alegria de saber que os seus queridos deixados na terra consideram suas ausências sob a luz de uma abençoada certeza. Quer dizer, isso é a construção dele, né? Então, a convicção da imortalidade da alma, em que ele aqui vai fazendo o seu depoimento no prefácio. Abandonarão com isso a angustiosa sensação de que mãe, pai, irmão, irmã, esposa, filhos ou amigos possam estar mergulhados no oceano de chamas a queimar por toda a eternidade. Oceano de chamas, o que é isso? É um inferno, né? O inferno que pregavam existir. Tá claro, Glorinha? Hein? Tá abrindo a boca bem, estou gostando. Mas não vai dormir, que está na primeira fila. Quão pouco conhecem tais pessoas, esses críticos, da sabedoria e da bondade do amado Criador, que tudo fez. Olha só, ele dizendo isso que me entusiasma, porque ele não é santificado, tá? Ele não é um cara chamado excepcional. Ele é um cara que tem bom senso, Dickens, nesse momento. O sábio que tudo fez com um sábio propósito. Olha a palavra dele. Que colocou diante dos olhos dos seus filhos terrenos tantas evidências com as quais convencê-los de que nada na natureza jamais é totalmente destruído. Foi isso que eu li. Menos ainda as almas humanas, que constituem parte dele próprio. Precioso esse parágrafo. Nós jamais morreremos. Jamais seremos destruídos. Nós somos parte da criação divina. Nós somos a parte inteligente da criação. Somos os seres inteligentes, nós espíritos. E nós espíritos transitamos entre essa e outras vidas. E um homem fala isso. Um romancista inglês. Hã? Não foi minha intenção, em nenhum ponto dessa obra, tentar influenciar qualquer pessoa viva a mudar de opinião. Ele não quer influenciar, ele é liberal. Muito me alegraria, contudo, se meus amigos na Terra procurassem investigar as verdades contidas nessa ciência. Ciência religiosa, diria eu, talvez, dado que me sinto confiante de que seriam, por fim, mais felizes. Muito bem. Agora ele bota a postura dele, que é muito bonita. Ninguém tem o direito moral de denunciar uma teoria sem ter tido oportunidade de verificar como ela funciona e obter evidência tangível. A evidência dos sentidos, de que ela não seja consistente e razoável. Quer dizer, nós só podemos negar uma ciência comprovando os fatos que negam aquela ciência ou aquela teoria. Nós não podemos negar o espiritismo. Só poderemos negar o espiritismo se comprovarmos que não existe espíritos, que não existe vida imortal. Então, os que negam isso fazem por preconceito. E o Dick disse que ninguém tem esse direito, moralmente falando. Como também nós não temos direito de criticar nenhuma religião no espiritismo. Porque cada religião nós vemos como etapa da evolução daquele espírito. Como a necessidade que ele tem, vamos supor, as religiões mais primitivas, de matar bichos, fazer oferendas, né? Praticar uma série de cultos, de rituais, né? Ter superstições, crendices, ter segredos, mistérios, ter interdições, enfim,
Cada um faz o que acha melhor. Mas nós não temos o direito. Nós entendemos que com eles evoluindo, eles vão chegar a esses esclarecimentos que hoje nós chegamos. Mas se você está satisfeito com o seu modo de ver e não se interessa em saber mais, pelo receio de comprometer sua dignidade, pelo menos tenha alguma consideração pelo sentimento dos seres queridos que o antecederam, que são os que desencarnaram antes. E não ridicularize aquilo que constitui para eles uma verdade viva. Nem condene aquilo sobre o que nada sabe e nada tem o menor desejo de saber. Confere isso. Está clara essa posição dele? Muito clara, muito linear. É isso que eu admiro. Porque ele está colocando isso de uma forma lógica, numa linha de pensamento muito coerente, sem precisar de outros apelos, de qualquer tipo de ameaça. Porque se não fizer isso, vai ser punido, vai ser castigado, vai ser culpado, vai forçar um princípio divino. Ele não vai por aí, ele vai pela lógica, que é a lógica do Allan Kardec e que é a lógica dos espíritos superiores. Porque o espiritismo, ele é absolutamente lógico, ele é um processo de razão, mas que chega à religião. Chega à religião. Mas ele chega à religião não por uma paixão, não por uma devoção, não por uma emoção. Ele chega à religião pelos fatos. E depois ele chega à devoção baseado nesses fatos. Bem, desde que foi tornado público o fato de que essa obra estava em andamento, afligiram-me observar o esforço empregado em ridicularizar o assunto em alguns artigos publicados. Mas encontrei também motivo para me divertir ao testemunhar a sabedoria de coruja demonstrada por pobres e ignaros intolerantes, que acreditam que o mundo foi feito para as pessoas e que nós somos as tais pessoas. Nós aqui nos enchemos de piedade por esses intolerantes, mas nosso consolo está que eles serão suficientemente punidos pela própria obstinação quando deixarem o mundo, onde se julgam agora de tão relevante importância e verificarem, sem a menor dúvida, como são diferentes o mundo e a vida que acabam de ser admitidos. Espero com prazer que homens e mulheres honestos e sinceros que lerem este livro se convençam de que não se trata de uma ilusão, como alegam alguns, mesmo antes que lhe seja concedida a oportunidade de ler uma única linha dele, a fim de formar opinião própria sobre os seus méritos. Mas identifique em suas páginas o mesmo desejo que animou o autor quando vivo, o de distrair seus leitores, levando-os a acompanharem as aventuras dos meus atores, que ele cria. Será para mim uma grande alegria se for bem sucedido, ainda que em um só caso, em fazer algum leitor mais feliz e, se possível, melhor ao ler. Então ele não quer, nesse momento, entrar no mérito do trabalho dele do ponto de vista espiritual, mas agora ele fala do ponto de vista literário, que se o leitor se gratificar lendo o livro, para ele isso também vai ser uma realização, embora haja todo esse contexto espiritual, espírita. Não devo encerrar essa página sem assegurar aos meus queridos, aos quais fui tão fortemente ligado na terra, famílias e amigos, o quão ansiosamente espero pela vinda deles, a fim de que possam verificar
por experiência própria, o quanto é verdadeiro aquilo que digo a respeito dessa outra face da vida. Que Deus ajude e proteja todos vocês, é a fervorosa prece que faz o autor. E assim ele dá o prefácio dele. Que coisa digna, que coisa bonita, sem laivos de religiosidade, tá certo? Sem laivos de santificação, de médios, apenas baseado em fatos que ele propõe e que as pessoas assumam ou não esse conhecimento. E mesmo que aqueles que não queiram assumi-lo, ele é tão inteligente que pelo menos se divirtam lendo essa obra, quer dizer, que tem um lazer descobrindo o final do romance policial dele. Então é isso que me comoveu pessoalmente. É uma obra que vem de fora para o Brasil, mas vem como um exemplo dentro dessa prodigalidade, né, de obras brasileiras, de psicografia. Todo mundo psicografa, todo mundo é palestrante. São, sei lá, são mais de 150 livros, sei lá, 200 livros publicados por mês, de médios que psicografam, médico que psicografam, médico que psicografam. Não precisa isso. Isso está entupindo. Mas as editoras espíritas têm que faturar também. Então isso virou um comércio. Tá certo, Marcelo? E o palestrante, ele já vai, quando vai dar a palestra, ele já carrega com ele os livros dele, para depois autografar. Hein? Não, ele não foi educador, não. Não, foi só escritor. Mas é uma homenagem a ele como escritor, né? Bom, então, saindo um pouquinho desse tema, nós entramos no outro, que é essa prodigalidade, essa riqueza extraordinária de lançar livro espírita, bababá, psicografou, vai, faz palestra, senta, dá autógrafo. Espera aí. Eu tenho uma amiga que é uma excelente escritora espírita. E ela é séria. Seríssima. Seríssima. E publicou já uns 5 livros seríssimos. Não é psicografia, é da cabeça dela mesmo. Que ela é educadora. Aí eu falei, fulana, eu vou dar uma festa de encerramento do curso, faz uma palestra sobre essa área que você trabalha especificamente, você é formada pela USP, você tem um doutorado, tal, você conhece bem isso dentro do espiritismo, que você funciona assim. Ah, Paulo, eu vou sim, eu vou levar meus livros para vender. Falei, negativo. No meu curso, ninguém leva livro para vender. Mas, Paulo, eu vivo disso. Ela pode estar até me ouvindo, mas ninguém disse o nome dela. Falei, você vive disso, tá legal. Você vive dos cursos que você dá e dos livros que você escreve. É muito digno. Mas no meu curso, você fazer palestra, depois soltar livro para vender, e não vai entrar. E assim, o convite foi desfeito. Ali mesmo. Porque a caridade aqui é caridade mesmo. Se quiser doar, mas não vou doar, então também não serve. Então a gente tem esse mecanismo, tá? E não precisa disso, porque a doutrina espírita é muito clara. A gente está estudando aí o livro dos Espíritos, que estão abrindo uns horizontes incríveis para nós, para mim também. Pessoalmente estou aprendendo muito. Com essa referência bibliográfica eu estou aprendendo muito. Hoje eu aprendi com ele, com Dickens. Então vamos ver a conclusão. Essa conclusão eu fiz psicofonicamente, quer dizer, eu ditei lá para a secretária e ela te digitou. O mistério de Edwin Drood constitui, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes e sérias referências
sobre a continuidade da vida inteligente e da imortalidade do espírito. Embora no Brasil não tenha sido divulgado. Tudo aqui descrito vai ao encontro à pergunta 314 do Livro dos Espíritos, como se teve a oportunidade de comentar, que é o interesse do espírito em ter alguém continuando a sua obra, 314, desde que ela seja, né, útil. Acresce que o médium mecânico, por isso que eu chamei mecânico ou automático, se vocês tiverem alguma dúvida, copiem, leiam um pouquinho o livro dos médiuns. Aí você vê o capítulo dos médios e tipos de médios, que Allan Kardec elenca lá, uns 30 tipos de médios diferentes. Então leiam o que é o médium mecânico. Esse nome é dele. O médium mecânico de dica em espírito, que é o Mr. James. Que esse médium jamais lera qualquer obra do autor inglês. Ele não, coitado, não dava nem para, né, Ângela? Se lesse não ia entender nada também. Esse fenômeno irá posteriormente repetir-se em inúmeros trabalhos do médium mecânico Francisco Cândido Xavier. Eu fiquei até constrangido de chamar o Chico Xavier de médium mecânico. Te juro. Mas é uma realidade. Deixa bater em mim, eu não estou mentindo nada. Eu não estou mentindo. Bom, tem um lado dele, que é um lado maravilhoso, como pessoa. Mas como médium, ele não criou nada. Espera aí. Ele foi um psicógrafo de N espíritos. André Luiz, Emmanuel, e vai levando. Então, inúmeros trabalhos do médium mecânico Francisco Cândido Xavier, que com a publicação em 32 da obra Parnaso do Além Túmulo, não sei se vocês conhecem essa obra, ouviram falar? Né? Conjunto de, a primeira edição, depois foi aumentando, conjunto de 60 poemas atribuídos a 14 poetas brasileiros, estabelece um divisor de águas entre até então os questionamentos sobre a possibilidade de espíritos se comunicarem com tanta precisão. E no caso dessa obra de Francisco Xavier, manterem o mesmo estilo literário, as mesmas regras expositivas ou poéticas, tornando seus autores plenamente identificáveis pelo texto. Está claro? Hein? Essa obra do Chico Xavier ela é marcante, porque ele devia ter 21 anos quando publicou isso. E vocês vão ler Alta de Souza, Gonçalves Dias e outros, se eu não me lembro, e outros poetas, com o estilo literário deles, a temática, igual quando estavam encarnados. E era impossível, eu li algumas poesias aqui. Se vocês quiserem, eu trago aqui o Parnaso aqui para ler umas poesias, para vocês verem que beleza é. Mas não é o Chico Xavier. Nenhum. E não podia ser ninguém, a não ser o próprio Espírito. Então esse foi o divisor de águas aqui no Brasil, que aí autenticou, de fato, a imortalidade, a comunicabilidade dos espíritos. Mas Allan Kardec já tinha produzido isso. Mas vamos ver por que não aconteceu isso. De fato, Allan Kardec, na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos e no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, apresentaram sólido trabalho nesse sentido, de psicografias. Mas a obra kardeciana estivera em parte limitada ao mundo francofônico. Ângela, francofônico. Só falam francês. Bélgica, né? Bélgica ali, Canadá também na época, né? Tem uma colonização francesa. Poucas traduções para a língua inglesa existiam.
o que limitava a sua divulgação e a comprovação da imortalidade do espírito. Charles Dickens, espírito, prossegue esse caminho, que certamente deveu-se à autorização dos espíritos superiores ainda no século XIX. Destacam-se ainda, nos capítulos psicografados por James, modificações no perfil psicológico de certos personagens. Quer dizer, o personagem se modifica à medida que Dickens vai escrevendo. Ele era mau, era mentiroso, depois ele vai passando a ser um sujeito que quer se corrigir, quer mudar sua natureza, quer ser uma pessoa mais honesta, né? Então os críticos dele disseram, não, fulano de tal, o personagem era assim, como é que ele mudou? Não é? Isso foi utilizado pelos críticos para desautorizar a obra como se fosse de Dickens, tendo sido de Dickens. Agora, o Livro dos Espíritos responde isso. É o livro dos burros. Né? A gente tem 2 livros dos burros. Dicionário Pina, que é o livro dos burros. Todo mundo vai lá no dicionário ler o livro dos burros. E o livro dos espíritos, que é o livro dos burros também. Tem que ler toda hora. Porque não é uma vez só, e nem 2, nem 10 que vai aprender. Vai sempre aprendendo. Então, ele esclarece sobre isso. Por que mudou o perfil psicológico do personagem, ou personagem. Aquele que deixou trabalhos de arte ou literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Essa é a pergunta de Allan Kardec. Isso depende de sua elevação. Assim considerada agora, a nova realidade em que se encontra irá julgá-las de outra maneira e frequentemente condena o que mais advirá-lo. Muito bem. Quando o espírito responde à nova realidade que o indivíduo está, aí nós voltamos aqui para críticas sobre o trabalho do Dickens, espírito, ou do James, no caso, que mudou o perfil psicológico e certas tendências dos seus personagens. É não de se estranhar que Dickens, espírito, movimentou-se em nova realidade existencial, a realidade do mundo dos espíritos. Está aqui. Com isso, formou novos juízos e novo poder de análise, cujos efeitos literários produziram-se na modificação psicológica dos seus personagens. Está claro assim? Né? Está clara a explicação? Nada ficou sem resposta, pois. A doutrina espírita, com a sua soberania de conhecimentos, mais do que qualquer outra doutrina, explica a relação entre os espíritos e os homens da Terra. Não há teoria que explica com tanta limpidez, com tanta clareza, com tanta explicitude a relação nossa com os espíritos e dos espíritos conosco, como a doutrina espírita. O mistério de Edmund Drood é um dos milhares de fatos espíritas sobre as comunicações inteligentes dos espíritos e sua influência sobre o mundo corpóreo. Os espíritos podem dar efeitos inteligentes, que são essas atividades intelectuais dos médiuns, a psicografia, a vidência, a psicofonia, enfim. E efeitos físicos, que são os que agem fisicamente, como sons, luz, barulhos e, eventualmente, materialização. Então, os espíritos se comunicam inteligentemente. E aqui eu fecho aqui, agradecendo a dica espírita, ao médium T.P. James, sua contribuição à doutrina. E quem quiser, as referências estão aqui
na versão concluída por James, o Ministério de William Judd, edição dos primeiros 6 fascículos, foi a Chatham Hall em Londres, e em 1870, a edição concluída por T.P. James, Brattleboro, Vermont, Estados Unidos, 78. Tradução de Hermínio Miranda, espero que ainda tenha. La Chatre, ela não está mais em Niterói, acho que foi para São Paulo, mas você vê aí no Google onde é que ela está. Então essa foi toda a referência do nosso trabalho, baseada no trabalho hercúleo do Hermínio Miranda. Então nós ficamos aqui numa posição totalmente light. Vocês entenderam? Nós somos light. Nós estamos enxergando as coisas, enxergando que tem uma justiça divina, que as coisas não são assim, que a nossa fé movimenta as coisas, que nós temos dentro de nós uma parte divina, que é ativada, ela vai movimentar as coisas. O próprio Jesus disse para os seus apóstolos: os milagres que eu fiz, vós podereis fazer outros tantos. Ele não disse que ele era o único com o poder de fazer, entre aspas, esses milagres que operar as leis espirituais. Ele não disse. Disse que seus apóstolos poderiam fazer. Porque isso faz parte da própria evolução. Então, a doutrina espírita, ela nos abraça num clima de liberalismo, de ausência de proibição, de ausência de penitências, de ausência de repressão. Nós somos livres, pessoal. Podemos confiar em nós e confiar em Deus. A prece é o grande veículo de acesso para Deus. Tem uma passagem em Marcos que é muito clara, e está até no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: seja o que peçais, crede que o obtereis, e aquilo que pedirdes vos será concedido. Vocês leram essa passagem? Os evangélicos se baseiam muito nisso, né? Seja o que peçais, crede, tende fé, que obtereis. E o que o que pedirdes vos será concedido. Então, quando Marcos diz isso, Jesus através, ele centra na nossa capacidade da fé. Mas a fé é uma força que ela tem que respeitar o quê? Outras forças. Quando a gente imprime um objeto, uma quantidade de movimento, isso numa lei física, ele acelera, né? A combustão do carro aumentada, não é? Para acelerar o motor, acelera o motor, os pinos lá, no seu nome daquilo, aquilo ali acelera as rodas, consome mais gasolina, mas ele ganha porque a explosão é maior. Nós temos que respeitar as leis. Nós não podemos entrar com essa visão onipotente que tudo que nós pedimos nos será concedido, entrando no água gelado. Dizer, nada vai acontecer comigo. Claro que vai acontecer, cara. Você vai congelar, vai ter o pé ficar azul, e se você não aquecer ele, você ainda vai ter que cortar o pé. Não é? Por gangrena logo, né? Isquemia, direto. Então, nós temos que respeitar essas leis. Não adianta a gente ficar com essa onipotência. Como eu disse, outras religiões usam isso para onipotência. Não é isso. Embora o pensamento também, com muita força, consiga até coisas materiais. Porque o pensamento é uma energia, pode conseguir coisas materiais.
Mas o propósito da doutrina não é conseguir coisas materiais, é conseguir coisas espirituais. E o que é que nós temos que pedir? Coisas que estão, eu diria, compatíveis com as leis divinas, que nos tornam possíveis. Temos que pedir o quê? Saúde, paz, porque uma pessoa sem paz está na confusão, não é, Fábio? O Flamengo está descendo para aquela região da confusão, hein? O Vanderlei fala. Então já começa a turma ficar intranquila. Confere, cara? Confusão. Enfim, temos que pedir saúde, pedir paz. Saúde, paz, harmonia e essas qualidades inerentes ao espírito. Coragem, tenacidade, determinação, fé para superar e inspiração de Deus. Porque Deus vai nos inspirar. Numa situação de crise, Ele vai nos dar inspiração. Ou através de um conselho de um amigo, você conta aquele caso, o espírito atua sobre o amigo, você responde e soluciona o problema do amigo ou de um parente, ou através mesmo de uma inspiração que surge durante o sono, né? Dizem que o travesseiro é um bom conselheiro. Enfim, os nossos problemas vão sendo equacionados. Nós vamos ficar cada vez mais que nos depurando com uma visão melhor das coisas. É a pergunta, se não me engano, 18 a 16 do nosso livro dos Espíritos, que é muito clara. Allan Kardec pergunta ao Espírito: pode o homem tudo conhecer? O Espírito responde: não, Deus não o permitiria. Mas, à medida que se depura é ficar mais puro, moralmente, ele adquire novas aptidões e outros conhecimentos. Então, Deus coloca antes da ciência a moral. Se o homem sofre tanto no século XXI, com tanta tecnologia, com tanto poder sobre a natureza, como jamais teve, e vive em situação crítica, é porque essa ciência e esse conhecimento não solucionaram o problema existencial dele, que é viver um estilo de vida em paz, conviver em paz, os povos conviverem em paz, as sociedades se respeitarem, os crimes desaparecerem. Se o homem é penalizado todo dia, com roubos, crime, furto, aquela coisa toda, que a televisão só sabe falar nisso, então é porque há uma razão para isso. Isso não vem gratuitamente. Mas à medida que o homem se depura, essas coisas vão desaparecendo. Vão gradualmente se desaparecendo. Então, o nosso problema, seguindo tudo que foi dito aqui, é um problema em que nós temos que produzir essa transformação moral. Tem pessoas que têm 20 anos de centro espírita, 25 anos, mas não mudaram nada, não se transformaram nada. Então não adianta contar tempo em centro espírita. Adianta contar o que realmente a pessoa se modificou, quais são os seus novos sentimentos frente a uma situação difícil. Então, era isso que eu tinha que passar. Mas eu tenho que dizer que Dickens, eu não sei se o espírito dele está presente, né? Porque eu acho que até que já encarnou. Deu para entender? Né? Acho que ele nem está lá em cima, ele já está aqui embaixo. Tenho quase certeza que esse espírito já não é mais espírito há muito tempo, está vivendo em algum lugar. Mas, de toda forma, nós temos que agradecer esse trabalho dele
com autorização dos superiores espirituais dele, e o trabalho de um médium James, que foi um cara idealista, um mecânico pobre, que custeou isso aí, só Deus sabe como, a tipografia da época, né? As gráficas da época, a gente sabe como isso era difícil fazer. E agradecer, enfim, todo esse movimento de renovação que o Espiritismo trouxe já na segunda metade do século XIX. Então nós temos que estar bem. E é isso que por isso nós estamos encerrando a nossa aula, deixando a vocês esse texto maravilhoso, essas situações maravilhosas, honestamente narradas, sem nenhuma viés de religiosidade, de que graças a fulano, ao espírito tal, ao espírito beltrano, que houve a intervenção do fulano, que tive a evidência do cicrano, aquela coisa toda, aquele movimento de fanatismo espiritista, isso não entrou nessa seara. Foi um negócio lógico, funcionou e concluiu pela imortalidade da alma, sem nenhum apelo de que viu fulano, a intervenção do fulano, aquela coisa. Que o fulano vai trabalhar com você, que o espírito tal está aqui. Não teve nada disso. Mas ele concluiu e chegou e comprovou, e aí está o livro publicado, e o Hermínio Miranda também tem que agradecer a ele, porque foi um esforço, sei lá, ele deve ter levado uns 2 ou 3 anos nisso, na minha cabeça, para fazer essa tradução. Porque ele tinha que ser preciso, porque todo espírita tem que fazer o serviço bem feito, né? Não pode fazer mais ou menos, porque isso não faz parte da nossa formação. Então, nós estamos encerrando aqui. Eu vou pedir ao Amilcar para... Vamos nos concentrar, que nós temos muita força e podemos fazer muita coisa. Deus nosso Pai, Jesus, nós vos agradecemos pelo privilégio de avançarmos no conhecimento da doutrina com essa tranquilidade e essa leveza. Pedimos que nos abençoe e nos faça cada vez mais esclarecidos em relação à vossa vontade e às vossas leis. Ajuda-nos nos nossos males. Cuida das nossas doenças físicas, dos nossos transtornos mentais. Cuida dos nossos amados, nas suas doenças e nos seus transtornos. Dai paz aos nossos lares, que haja harmonia, que a convivência no lar seja pacífica. Senhor, ilumina-nos a todos com a vossa luz. Senhor, pedimos por esses irmãos cujos nomes estão nesses papéis de radiação. Pela Daniele,
que mude o seu estado de humor. Seu nome está nesse papel, seu endereço. Pela Maria e o Lúcio, Rua Jaime Benévolo, bairro de Fátima, 1582, Fortaleza. Pelo Wilson Stefanes Ribas, São Paulo. Auxílio Leonardo Carvalho, Rua Homero Ferreira da Silva, 60, apartamento 101, Nilópolis. Possa ser ajudado. Pela Ana Lúcia da Costa, que viu a sua filha Luciana desencarnar no último dia 20 no acidente de automóvel. Aqui a Luciana, ainda muito jovem, desencarna. Que o espírito dela seja ajudado, que ela aprenda a compreender a nova vida e que a sua mãezinha não se desespere e mantenha a confiança e a fé na justiça divina. Pedimos por esses nomes que se encontram nesses papéis de radiação e por esses irmãos que desencarnaram, inclusive o colega Arnoldo Serra, médico, amigo, que desencarnou. E pedimos juntos aqui pela nossa colega de turma, aluna Carola. Vamos vibrar todos sobre ela, vamos mentalizar o seu rosto e o local que ela se encontre agora, nós possamos mandar essa energia curadora, reparadora e cheia de vitalidade, de esperança e de renovação. Então, todos juntos, Deus nosso Pai, Jesus, pedimos pela Carola para que ela seja atendida pelos bons espíritos e a vossa misericórdia se faça presente, conferindo-lhe ânimo, esperança, certeza de que o futuro trará a superação desses dias de sofrimento por que passa. Assim seja. E encerramos o nosso trabalho com a prece que nos deixaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia e hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos os nossos trabalhos no dia 29 de setembro do ano 2014. Graças a Deus.